Então vamos lá para a parte de autovalores e autovetores, né? Também está no Simon Bloom, tá? Vocês têm que ver aqui no capítulo 23.1, tá? Basicamente o 23.1 é que dá as definições, os exemplos desses dois conceitos. E depois a gente vai ver 23.2 e 23.3 para ter uma ideia das aplicações, tá? Então, o que acontece aí? Qual a definição, né? O alto valor é um valor R, tá? Ou lambda, né? Alguns livros chamam de lambda, mas é um valor qualquer, né? Ou melhor, é um valor que transforma uma matriz quadrada A qualquer em uma matriz angular, tá? Então, como é que a gente faz isso, tá? Você pode pensar uma matriz como um referencial para o seu espaço, né? Ou então, como dizer, um espaço, tudo bem? Tipo uma matriz 2 por 2, ela está falando aí como é que é formado um espaço bidimensional, tá? Uma matriz 3 por 3 está falando de um espaço tridimensional, né? Então, você pode até fazer assim, ó, né? Para ter uma ideia aí, que você está falando de como está formado esse espaço, né? Por exemplo, se você tem só vetores ortogonais, você vai ter um espaço tridimensional realmente dado por esse formato aqui, né? Só que se você vai mudando essa matriz um pouco, essa matriz pode ficar um pouco mais fechada, um pouco mais aberta, tá? Na verdade, a matriz é uma representação de um volume no espaço, né? Então, o fato é que quando a gente transforma uma matriz pelo seu alto valor, né, a gente está reduzindo essa matriz para uma mesma linha, um mesmo vetor, tá? Tem um vídeo muito interessante de um canal no YouTube que chama Free Blue One Brown. Tá? Esse canal é muito interessante, ele dá essa ideia que eu estou tentando passar aqui, mas o ponto é que a gente vai transformar uma matriz para ter determinante zero, ou seja, a gente vai transformar essa matriz numa matriz com dependência linear, tá? E a gente precisa de apenas um valor para fazer isso, que é esse valor R, tudo bem? Então, tá ele aqui, ó. O que a gente precisa é que o determinante dessa matriz A menos R vezes a matriz de identidade, quer dizer que você vai tirar o R em todos os valores da diagonal, tá? Vai ficar mais fácil quando a gente começar a operacionalizar. Você vai tirar o R dos valores da diagonal e o determinante dessa matriz que você está fazendo sua operação aqui é igual a zero, tá? Uma maneira de obter, eu acho a maneira mais fácil, é essa, tudo bem? Ou na notação que a gente usava lá no livro do Chiang, aquelas barrinhas verticais para determinar que você está fazendo, né, para denominar que você está fazendo o determinante da matriz, tá bom? Esse determinante tem que ser zero, ou seja, você está transformando essa matriz que ela tem ortogonalidade, ela tem uma representação do espaço, né? E uma matriz que não tem representação nenhuma no espaço, ou ela vira uma linha, né? Vira uma reta, tá? Em vez dela ser um plano, você pode tensionar essa matriz para ficar mais apertada assim, você pode tensionar para ela ficar mais aberta, né? Aqui uma matriz 2 por 2, né? No plano. E aí você pode tensionar ela tanto de um jeito que ela vai ficar, né, com os dois vetores sobrepostos, tudo bem? E isso quer dizer que ela não tem independência linear, tá bom? Você pode fazer o contrário também, né? Uma matriz, se você multiplica pelo valor negativo, você faz assim, né? Você inverte ela e fica desse jeito, tá bom? Vamos pegar um exemplo lá para a gente começar a entender. Tá? Esse exemplo inicial aqui é bem simples. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma matriz 3,
1, 1 na primeira linha, 1, 3, 1 na segunda linha e 1, 1, 3 na última linha, na terceira. Tá? Repara aqui que a gente tem uma diagonal formada pelo número 3, tudo bem? E todos os demais números são iguais a 1. Tá? Então, repara que se a gente subtrair 2 dessa diagonal, a gente vai ter a seguinte matriz curiosa, né? A matriz que é 1, 1, 1 em todos os elementos, né? Em todas as linhas, em todas as colunas. Matriz 1, 1, 1. Né? Se a matriz é desse jeito, logo ela tem independência linear, né? Ou de colunas também, né? E a gente já sabe, né, pelo que a gente viu no capítulo 5 lá do Chiang, que o determinante dessa matriz é 0. Né? Mas então, essa matriz para obtê-la é fácil, né? É simplesmente A menos 2 vezes a matriz de identidade. Então, 2 vai multiplicar a matriz de identidade para a gente retirar 2 naquelas colunas. Então, essa operação matricial aqui, ó, olha que interessante. 2 vezes a matriz de identidade, né? Você fez essa operação, encontrou essa matriz só de 1's aqui, cujo determinante é 0. Então, pela definição, 2 é alto valor dessa matriz, né? É o valor que faz com que essa matriz não tenha independência linear mais. Tá? Você transformou a matriz de uma maneira que ela não tem mais linearidade ou independência linear, ou seja, ela tem determinante igual a 0, ou também chamada de matriz singular. Virou uma matriz singular, tudo bem? Outro exemplo, né? Nessa matriz diagonal aqui, com 2 e 3, tá? E os outros elementos são 0, matriz 2 por 2, né? Quais são os autovalores? Tudo bem? Então, vamos lá, subtrair 2 dessa diagonal, tá? Essa matriz está um pouquinho fácil de ver. Ele começou com esses exemplos que são fáceis de ver. Depois a gente vai passar para os exemplos que são um pouco mais difíceis de serem visualizados, tá? Se você subtrair 2 nessa matriz, você vai ficar com a seguinte matriz, na diagonal da matriz, claro, né? Você vai tirar 2 daqui e vai tirar 2 daqui de baixo. Você vai ficar com essa matriz curiosa aqui, ó. 0, 0 na primeira linha, 0, 1 na segunda linha. O determinante dessa matriz é 0, porque você está multiplicando 0 vezes 1 menos 0 vezes 0. Tá? Então, o determinante é 0. Tá? Essa matriz aqui, ela não possui independência linear também, porque é curioso, né? A primeira linha pode ser dispensada, porque é uma linha vetor nulo, né? Então, você pode dispensá-la. Tá? Então, só de subtrair por 2, você consegue. Tá? E se você subtrair isso por 3, também funcionaria, tá? Então, ao invés de tirar 2 ali, você tira 3, né? Fazer de vermelho aqui, ó. Tirou 3 e tirou 3. Só que aí ela vira essa matriz aqui, ó. Menos 1, 0, 0, 0 embaixo, tá? Que também tem determinante igual a 0, que também é uma matriz singular. Tudo bem? Essa última linha aqui não está servindo para nada, né? Então você pode eliminá-la. Essa matriz ela não tem independência linear, tá? Isso não é uma coincidência, tá? Matrizes diagonais, tá? Aquelas matrizes que só tem valores na diagonal, ela tem os elementos da diagonal como um alto valor, tudo bem? Então toda matriz diagonal, os elementos aqui, ó, né, são autovalores dessa matriz. No caso dessa matriz, 2 e 3. Então, só de saber que é uma matriz diagonal, você pode saber que esses valores que estão aqui na diagonal são autovalores, tá? Então, rapidamente você resolve esse tipo de matriz, tá? Então, tem um teorema que ajuda a afirmar isso, né? É o teorema 23.1 lá do Simon Bloom. Né? As entradas na diagonal de uma matriz diagonal D são autovalores de D. Tá? Então, qualquer entrada na diagonal são autovalor. Né? Um caso curioso, né, é que uma matriz quadrada A qualquer, né,
que seja singular terá sempre o zero como alto valor, tá? Então, a matriz que já é singular, ela tem zero como alto valor, tá? Você não precisou transformar ela em singular, então quer dizer que você não precisa subtrair, né? Ou você está subtraindo por zero, né? Então, olha só o que o teorema 23.2 fala. Ele fala o seguinte: uma matriz quadrada A é singular se e somente se, né, o zero é um alto valor de A. Então, para uma matriz singular, o zero tem que ser seu alto valor. Vamos lá para o exemplo 23.3, que é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto, tá? Se você olhar bem essa matriz aqui, tá? Esse é um exemplo ainda simples, né? Na mesma página. Repara que essa matriz aqui, 1, menos 1 na primeira linha e menos 1 e 1 na segunda linha, ela tem independência linear, né? Só você multiplicar por menos 1 qualquer uma dessas linhas ou colunas, você obtém a outra, né? Logo, o determinante dessa matriz é zero, né? Logo, pelo teorema que a gente viu anteriormente, zero é alto valor, tá? Mas nem sempre o zero é o único alto valor, tá? No caso curioso desse exemplo aqui, existe um outro alto valor que é 2, tá? Então, olha só, se você subtrair 2 naquela diagonal aqui, você vai ter essa matriz curiosa, que é todo menos 1 para todos os elementos. A gente já viu que esse tipo de matriz produz determinante igual a zero. Então, o 2 também é alto valor dessa matriz, tá? O 0 com certeza, né? Mas o 2 também é alto valor, tá bom? Aí sim, um exemplo de uma matriz aqui que é chamada matriz markoviana, tá? Então, autovalores e autovetores são interessantes para a gente ver soluções de sistemas com dependência ao longo do tempo. Uma matriz de Markov é chamada também matriz de transição, que é um modelo que fala qual a chance de você transitar de um estado da natureza para outro, tá? Por exemplo, pode ser questão de emprego, né? Qual a chance de você estar empregado agora, mas estar desempregado na pesquisa seguinte, tá? E também o contrário, né? Você está desempregado e está empregado no momento seguinte, tá? Então, essa é chamada matriz de Markov, tudo bem? Então, a matriz de Markov, ela tem a seguinte propriedade, né? Ela tem entradas não negativas e a soma das colunas, né, é igual a 1, tá? Pode ser nas colunas ou nas linhas, dependendo de como esse problema está arranjado, tá? Mas aqui no caso a gente fez nas colunas, tudo bem? Se vocês lembrarem lá do exemplo do capítulo 5, de matriz insumo-produto, e para o modelo de matriz insumo-produto fechado, você vai ver que aquele tipo de matriz também é uma matriz de Markov, tá? Então, interessante aí a relação entre aquele exemplo e esse exemplo aqui, tá? E repare também que se você fizer M menos a matriz identidade, você vai ter essa matriz aqui, cuja soma de colunas é exatamente igual a zero, né? Se essa soma de colunas é igual a zero, você está dizendo que existe dependência linear. É a mesma coisa que falar que existe dependência linear dessa matriz. Aqui no caso, né, bem fácil de visualizar, porque uma linha é apenas o negativo da outra, né? Então, se existe dependência linear, você achou o alto valor, e nesse caso o alto valor aí é o número 1, tá? Então, olha só o que ele falou aqui e afirmou com esse exemplo, né? Pode ser um teorema, né? Logo, 1 é sempre um alto valor de qualquer matriz de Markov, né? Então, bem interessante para esse caso aí. Tudo bem? Nem sempre é possível você encontrar o alto valor com uma inspeção visual. Então,
às vezes você precisa resolver aquele sisteminha que eu falei para vocês no começo da aula, tá? Mas não é difícil resolver esse sistema, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui como a gente pode resolvê-lo, tá? Mas eu vou cortar esse vídeo para ele ficar menor e porque o vídeo que está gravando meu áudio aqui está acabando a bateria, tá? Eu gravo 2 backups de áudio aqui, um com o celular, outro com uma câmera separada, né? E o áudio do meu computador também é gravado, só que por vários problemas o áudio do meu computador não é muito bom. Depois eu converso isso com vocês, tá? Mas vou dividir essa aula aqui com um exemplo para a gente obter o alto valor de uma matriz mais complexa e para depois a gente falar de autovetores, tá bom? Então, até o próximo vídeo aí, tá?